Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar de seleção brasileira, de Real Madrid, ali, Endrick e Vinícius Júnior. De novo, eles jogaram super bem pela sua equipe e aí fica aquele questionamento: por que eles não jogam bem na seleção? Então eu trouxe aqui um vídeo do Jorge Igor para comentar um pouco sobre a situação. E lembrando que se vocês gostarem desse vídeo, por favor, considerem se inscrever no canal, curtem, compartilhem e comentem aqui embaixo o que vocês querem assistir, o que vocês querem de análise, o que vocês querem de reação. E bora lá pro vídeo. De hoje, importantíssimo na classificação do Real Madrid para a final da Copa do Rei. Na semifinal, marcou na ida, marcou na volta, teve o nome gritado pelo torcedor, e à medida em que o tempo vai passando, ele vai encontrando o seu espaço no elenco do Real Madrid, aproveitando a minutagem que tem. Agora, para a seleção brasileira não serve, pelo menos na cabeça do agora ex-treinador. Não, para nós, muito bom, hein? Maravilhoso, ó, show! Tem certas questões aí que eu gostaria de trazer e que são dúvidas realmente que eu tinha em relação ao Dorival, que algumas inconsistências que eu vi ali no discurso dele. No começo ele convocou o Endrick foi bem, marcou o gol, né, contra a Inglaterra e tudo mais. E aí depois na Copa América começou, aí não saiu, de repente não foi mais convocado. E pelo que eu entendi nas convocações ele falava que o Endrick não estava pronto. E de certa forma, claro, é um menino de 18 anos, então tem que ter paciência com ele. Mas, tipo, será que não faz sentido chamar ele para compor ali a seleção, ainda mais uma posição que é o centroavante, que a gente não tem um nome fixo ali? Talvez fosse o Pedro, mas o Pedro tá machucado, vai voltar agora. E aí, disso tudo, falava-se como se o Endrick não estivesse pronto ainda, vai com calma e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ele vai lá e convoca o Endrick para o jogo da Argentina, né? Que ele não tinha sido convocado primeiro. E ainda coloca o garoto lá num jogo que situação que tava, ainda colocou lá, mas pô, ele não tava pronto. Aí você vai colocar ele num jogo desse? Então tem essa certa que tipo, pô, será que ele lidou da melhor situação com o Endrick? Não preciso nem entrar na seleção como um todo, vou falar do Endrick em si. E talvez o Endrick, por mais jovem que ele seja, já não faz sentido prepará-lo na seleção brasileira para assumir a posição de centroavante, por exemplo, que é uma posição carente na seleção e que, independente da idade, se ele estiver arrebentando, tamo junto. E a gente sabe que ele não joga no Real Madrid porque ele é reserva do Mbappé. É reserva do Vini, reserva do Rodrigo, dependente de onde ele for entrar ali. Mas ele é reserva desses caras. E ele mesmo, em entrevista após a partida, falou: pô, tem 4 dos melhores do mundo aqui. Eu sei que eu tenho 18 anos, eu sei que tem que ter paciência. E às vezes até sai umas notícias: pô, o Endrick tá insatisfeito, quer ser emprestado e tal. E eu espero que não sejam verdade. Eu espero que ele entenda mesmo que. E acho que ele sabe, né? Que ele é reserva porque ele tá atrás dos melhores jogadores do mundo ali. E ele vai ser difícil mesmo para ele ter tempo para jogar. Mas quando ele joga, ele consegue aproveitar e acaba você marcar gols e é o artilheiro da Copa do Rei. Acho que desde o Cristiano Ronaldo não se marcavam 5 gols que nem ele marcou agora. Nós não serve. Difícil, né? Ah, não tem jogador, não temos jogador, né? Ah, a seleção brasileira não tem jogador. Nosso problema é que não tem jogador. Eu não acredito nisso não, gente. Isso é uma das maiores mentiras que podem dizer aí. Esse é muito errado pensar nisso. Olha, a nossa geração é muito forte. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho. No meu também. 340 mil inscritos por aqui. Deixo com vocês o QR Code da AG. Hoje é noite de Libertadores. Vamos passar, ó. Se quiserem aí, aproveitar. Estreia. Posta aí. Atropela. Faça sua fezinha. Bora lá. Então, em 0 aos 30 minutos, Vamos empatou numa bola enfiada pelo Vinícius Uma Júnior. belíssima bola. Empatou o jogo e voltou a marcar na semifinal da Copa do Rei. Porque no jogo de ida contra essa mesma Real Sociedad, o Endrick fez o gol da vitória. O gol que deu ao Real Madrid a vantagem para o jogo de ontem foi marcado pelo Endrick. Pô, e aproveitando, foi um golaço, assim, um belíssimo passe do Vinícius Júnior, uma bela capadinha do Endrick. E é interessante até como... É porque a seleção, acabou de ter jogo da seleção, aconteceu tudo que aconteceu, acho que ainda tá forte na nossa memória, ainda tá o sentimento de irritação, acho que dá pra dizer, sim, tá bem presente, de saber que, pô, olha os caras aí destruindo o Real Madrid e chega na seleção e não faz nada. Aí começa a criticar, às vezes, o próprio jogador. E eu vejo um ponto que é, por exemplo, se fosse, sei lá, só o caso do Vinícius Júnior e do Endrick, só os dois. Se só os dois não despenhassem bem na seleção,
mas o resto todo desempenhasse, aí é uma questão de encaixar melhor ali. Mas quando você tem a grande maioria dos jogadores, eu acho que poucos se salvam ali, tipo, de falar, pô, esse desempenhou bem no clube e tá desempenhando bem na seleção. Aí já é um caso, uma situação mais coletiva, uma situação mais de ideias, de jogo e tudo mais, que aí o Dorival teria que resolver, que agora já não vai mais. Mas era uma questão, tipo, não é uma questão individual, eu vejo dessa maneira, é uma questão coletiva. Quando você tem um ou outro, aí beleza, mas como são todos, basicamente, é uma questão coletiva. Hendrick, aos 19 minutos do primeiro tempo, lá na casa da Real Sociedad, lá em San Sebastián. O Hendrick tem 5 gols na Copa do Rei. O Hendrick está brigando pela artilharia da competição. Briga para ser o artilheiro da Copa do Rei. Bom, para a seleção brasileira não servia, porque você tinha ali o argumento de que o Hendrick não é titular, o Hendrick joga pouco, o Hendrick precisa de minutagem e etc. Eu entendo quem defende esse ponto, porque de fato seleção é uma coisa importante, né? Momento, sequência, ritmo, o cara tá jogando. Mas acho que a situação do Hendrick, ela é uma situação muito particular. Existem as regras e existem as exceções que confirmam tais regras. O Hendrick é um garoto de 18 anos, com um poder de decisão, com uma personalidade, um poder de decisão que eu acho que são acima da média para quem tem. Ele é absurdo mesmo, e não dá nem pra dizer que é sorte, é o que não, mano. Ele atacante, tá no lugar certo, na hora certa, faz o movimento certo, onde tem que ser feito. Ele tem todas essas capacidades. E sobre isso de ter paciência, eu acho que a gente tem que ter paciência, ele tem que ter paciência. Mas se dá pra ir encaixando, se dá pra ir dando oportunidade aos poucos, vamos dar oportunidade pra ele. Porque quando ele tá lá, ele tá aproveitando as oportunidades. E eu acho que uma situação que poderia ser diferente na seleção, se ele fosse, sei lá, extremo esquerdo, se ele fosse meia ali central, aí talvez fosse diferente dessa de ser convocado, não ser, por já ter muitos outros nomes ali. Você tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, blá blá blá, Neymar até, entendeu? Aí beleza, aí poderia ser diferente. Mas ainda se tratando de uma posição que a gente não tem um nome, tipo, claro, ali fixo, esse é o 9, pronto. Aí já é um pouco diferente. Tem a idade que o Hendrick tem e o tempo de carreira que o Hendrick tem. O Hendrick já se provou em campo nesse pouco tempo. Sim. Ninguém está dizendo que o Hendrick é o novo Ronaldo Fenômeno, até porque eu nem acho que o Hendrick é um 9 de fato. Eu acho que o Hendrick, em algum momento na carreira, vai se encontrar mais como um segundo atacante, mas ele pode fazer essa função pelo centro do ataque. E ele já se provou, ninguém está dizendo que ele está pronto, que ele já está consagrado, que ele não precisa provar nada para ninguém mais. Não é isso. Mas no pouco tempo de carreira que tem, o Hendrick já foi decisivo numa conquista de campeonato brasileiro pelo Palmeiras, Verdade. por exemplo, em 2023. Isso não é pouco. O Hendrick Não. já fez gols muito importantes e não foi em jogo qualquer. Ah, era amistoso, Jorge. Pois é, mas ele faz gol dentro de Wembley contra a Inglaterra, dentro do Bernabéu contra a Espanha, nos primeiros jogos de uma nova comissão técnica que Então, chegava logo na no seleção começo. brasileira. Eram os primeiros jogos do técnico Dorival Júnior comandando a seleção brasileira. E o Hendrick entregou o que era possível entregar. O que coube ao Hendrick, o Hendrick entregou com a camisa da seleção brasileira. Nos minutos que teve, o Hendrick foi lá e correspondeu. Aí tem um amistoso de preparação da seleção brasileira para a Copa América contra o México. O jogo tá amarrado, Salvou o jogo tá também, verdade. difícil e tal. O Hendrick vai lá, entra e faz o gol da vitória do Brasil. O Brasil jogou com reservas esse jogo, é verdade, né? Foi um jogo com o México com os reservas e depois o jogo com os Estados Unidos com o time titular. Mas quem entra para salvar a pele do Dorival, porque se você empata um amistoso de preparação, mesmo tendo jogado com o time reserva a maior parte do tempo, você sabe como é a encheção de saco, você sabe como é que é o ambiente da seleção brasileira. 50 do segundo tempo, gol da vitória, gol do Hendrick. Apesar desse histórico, o técnico da seleção brasileira não dava os minutos que o Hendrick necessitava da seleção brasileira e que a seleção brasileira necessitava. Pior, o ex-técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, não cumpriu com uma promessa que fez antes do início da Copa América. Porque ao ser cobrado sobre o aproveitamento do Hendrick, titularidade, minutos e tal, ele disse:
O Endrick vai ter mais minutos gradativamente. E uma coisa disso é importante também, apesar de eu ter falado também que eu via certa incoerência no discurso do Dorival, eu acho que a gente também, claro, é muito fácil falar de fora, né? E a gente não sabe todas as informações de dentro. É um caso também da seleção que é parecido, o Evanilson foi convocado nessa posição também, carente, 9 e tal, foi convocado para a Copa América. Eu nem acho que foi uma Copa América tão abaixo dele, também não teve tanto tempo, tal, Copa América campeonato mais curto, tudo mais, e depois desapareceu da convocação. Mas a gente sabe que não é só o Dorival, tem uma comissão técnica gigantesca por trás, vários profissionais ali. E a gente tem que, de certa forma, também respeitar um pouco das decisões que eles tomam lá dentro, porque a gente não sabe tudo que acontece. Às vezes o jogador treina mal, às vezes o jogador não levou a sério. E aí isso fica marcado para a comissão, fica marcado ali para quem estava lá dentro. Então, é claro, a gente, estamos faltando, será que não vale a pena continuar testando ele? Às vezes ele testou várias vezes no treino e ele não gostou de jeito nenhum. Jogou no jogo, foi mais ou menos, nos treinos não conseguiu encaixar, não ficou satisfeito com o resultado nos treinos e parou de convocar. Eu não acho que esse seja o caso do Endrick, nem sei se é o caso do Evanilson. Mas é fato que talvez ele, eu acho que talvez começou a se pensar, tá, então vamos pensar aqui e não jogar com 9. Vamos jogar mais solto ali, com os 4 da frente. Talvez com um pensamento mais nesse, não porque o Evanilson não servia, porque, sei lá, o Endrick não serve. Mas por mais que às vezes a gente não vê no jogo, essa comissão, eles estão com muito mais tempo. Eles têm tempo de treinamento. Eles estão vendo os atletas ali e com certeza experimentam mais os atletas, colocam eles em situações diferentes para ver como eles vão se sair. Talvez nem sempre em jogo, mas às vezes nos treinos. E a gente não tá lá para ver. E mesmo o pouco que a gente vê dos treinos, a gente não consegue ver isso com detalhe. Então, de certa forma ali, a gente também tem que tá, ok, vamos entender. Enfim, só isso que eu quero dizer. A gente esquece que às vezes eles tomam as decisões deles, não são. Podem estar errados, não estou falando que estão certos por causa disso, mas que a gente também tem que ter um pouco desse pensamento só. Não foi isso? Não foi essa a promessa do Dorival? Pois é. Na Copa América foi o contrário. O discurso foi um, a prática foi outra. Porque ao invés de crescer na sua minutagem, a minutagem do Endrick foi diminuindo E aí, jogo a e jogo. aí disso, às vezes, por exemplo, no treino ele viu que o Hendrick não estava tão confiante. E às vezes ele quer, tipo, ele vê que o Hendrick é uma super promessa, mas ele não quer queimar a promessa, ou pelo menos não quer queimar na mão dele. Não quer que ele seja, tipo, o Dorival queimou e tal. Tipo, para isso caia sobre ele. Às vezes ele aí fica receoso, fica, não vou colocar porque eu não quero estragar isso, não quero arriscar isso. E aí vai, tipo, não tá treinando bem. Que às vezes tem jogador que não treina bem, mas chega no jogo e resolve. Mas, você que tá ali todo dia, tá vendo que a pessoa não tá confiante, tá vendo que não tá dando certo, você fica receoso, entendeu? É isso que eu tô falando um pouco, que a gente não sabe. Dentro da Copa América. E aí, quando o bicho pegou contra o Uruguai, no mata-mata, Endrick vai lá e resolve para nós. Numa seleção que tinha muitas dificuldades para criar, para fazer essa bola chegar no ataque. Jogou pior a maior parte dos jogos da Copa América, né? Essa história de Mas Copa... esse é um ponto que eu critiquei mesmo, que eu acho esquisito, porque, aí você segura o menino, não solta, diminui a minutagem, mas aí em jogo grande, jogo contra o Uruguai, jogo contra a Argentina, você vai lá e coloca ele? Peraí, calma aí, não tá fazendo sentido. América vocês lembram muito bem, né? Com certeza vocês acompanharam muito bem o que foi a sofrível Copa América do Brasil. Pra você ter uma ideia da pouca minutagem do Endrick, como ele foi jogando menos minutos. Contra a Costa Rica, ele jogou 19. Contra o Paraguai, ele jogou 11 minutos. Contra a Colômbia, ele jogou 4. Esse foi o crescimento prometido e cumprido pelo ex-técnico da seleção brasileira na última Copa América. Não, ele vai ter mais minutos. Foi tendo menos. Acho que foi um dos grandes erros do Dorival Júnior nessa passagem pela seleção. Um dos grandes equívocos. Primeiro pela juventude do Endrick. Mas pode ter acontecido algum problema interno, algum problema de relacionamento, de postura do Endrick no dia a dia, isso a gente não sabe. Mas eu acho que é meio natural e me surpreendeu um pouco essa dificuldade do Dorival de trabalhar com o Endrick, porque o Dorival, ao longo da sua carreira, trabalhou muito com jovens e muito bem. Até com o E Neymar. lidou muito bem com jovens. Teve problemas também, Com o teve Neymar. aquele atrito com o Neymar no Santos, naquele episódio do Estamos Criando um Monstro, do René Simões, como vocês vão lembrar. Mas, de qualquer maneira, o Dorival já treinou muito jogador com a idade do Endrick na carreira, mais jovens que o Endrick.
Eu acho que não seria problema para o Dorival se houvesse se tiver havido algum erro de postura do Endrick. Eu também acho que esse foi o caso de erro de postura. Mas é o que eu falei, cara. Uma coisa é treinar em clube, outra coisa é você estar com ele na seleção. Aí dá a pressão é muito maior. Eu acho que não seria. Nenhum bicho de sete cabeças com a experiência do Dorival resolveu uma questão como essa. E outra, nós tínhamos uma situação de unanimidade no ataque da seleção brasileira. Estava resolvido o ataque da seleção brasileira? Que é tipo assim, pô, não precisa, né? Porque tá tudo encaixadinho, já temos o nosso centroavante. Não temos. O Brasil foi, durante parte do Eu tenho que começar a esperar pra falar as coisas, né? Porque aí tudo que eu já falei antes começa a aparecer no vídeo, eu poderia estar complementando agora. Mas enfim, vamos lá. ano passado, boa parte do ano passado, com um trio sem centroavante, sem nove. O Rodrigo muitas vezes tendo que fazer esse papel. Você tinha um trio com Vinícius, com Rafinha, com Rodrigo. Na Copa América foi assim. E no restante do ano, você também não teve esse 9 incontestável. Seria o Pedro. O Pedro machuca. O Igor Jesus foi titular nos últimos 4 jogos. Fez gol, inclusive. Mas o torcedor para ser titular. Mas é uma concorrência difícil. Não acho que seria nenhum absurdo, ou pelo menos numa pré-lista. Né? Aí você teve João Pedro, que estreou agora na última data FIFA. Aí você teve Matheus Cunha. Olha quanta gente passou por ali, não se firmou, quantas formações diferentes de ataque tentou o Dorival, formações e escolhas e nomes, e o Ender que estava ali, cara, pedindo passagem, com o histórico de já ter decidido, podendo ajudar. Acho que o momento da seleção é muito delicado. Eu não imagino que o Endrick resolvesse o jogo contra a Argentina. Sinceramente, não imagino. Acho que ali, o Brasil, pela sua estrutura que estava ruindo, coletiva, defensiva, psicológica, Brasil não teria tática, Brasil não teria condições de competir com a Argentina, mesmo se o Endrick estivesse em campo. Mas o que eu não consigo entender é como abrir mão, e eu estou dizendo de novo, não acho que ele é o titular absoluto, não acho que ele é a solução de todos os problemas, mas como abrir mão de um cara que no Real Madrid não é titular, é reserva do Mbappé, o que é absolutamente normal, chegou, não tem um ano ainda, tem só 18 anos de idade, mas tem uma média de um gol a cada 80 minutos. Como é que você vai abrir mão de um cara desse? Um gol a cada 80 minutos. Na primeira temporada do Real Madrid, com todo esse contexto aí. Então, eu acho que abrir mão, desistir do Endrick, como o Dorival desistiu cedo demais, foi um dos erros que minaram o Não diria que desistiu, mas talvez não lidou da melhor maneira. trabalho do Dorival. E que Não geraram sei também, melhor maneira é a gente falando aqui de fora, né? no Endrick uma perda de confiança. O Endrick, naquela entrevista pro Romário, ele disse, cara, eu tô com medo de ficar fora da Copa. Meu pai conversou comigo, contou como é que foi a sua história do corte e tal. Eu tenho medo que isso aconteça. Porque enquanto o Endrick estava trabalhando lá, fazendo o que é possível fazer no Real Madrid, o técnico da seleção brasileira estava ali torcendo o nariz. E repito, não é só o que eu acho que foi um grande erro do Dorival, porque eu entendo que foi um erro, não é só pelo Endrick em si, mas é pela realidade do ataque da seleção brasileira. Tem alguém na seleção brasileira fazendo um gol por jogo, artilheiro das eliminatórias? Tem esse cara? Tem dono a posição? Não tem. Aliás, algumas posições na seleção brasileira hoje não tem dono. O meio-campo não tem. O meio-campo não tem. Cada jogo Isso que eu falei, o problema não são os jogadores em si, porque aí você pega no clube, no meio campo, por exemplo, tem o Gerson jogando bem, o Bruno Guimarães e o Joelinton juntos no Newcastle sendo campeões, você tem outros meias que não foram nem convocados, e não dizendo que eles deveriam ser, porque ali a concorrência é forte, sabe, o Ederson, que foi convocado depois, o próprio Andrei não foi convocado, que tá jogando bem, então tipo assim, a gente tem muitos nomes bons, a questão é encaixá-los na seleção. é um meio-campo. Cada data FIFA é um meio-campo. As duas laterais não tem dono. E laterais são posições que as outras seleções também têm dificuldade de encontrar jogadores. Também, as laterais, especialmente do futebol atual, são posições mais complexas, vamos dizer assim. Tem até, por exemplo, você vê grandes treinadores, Guardiola coloca zagueiros nas suas laterais.
para ter mais essa consistência defensiva e tudo mais. E na seleção, eu acho que na lateral direita a gente tem bons nomes. Talvez a lateral esquerda ainda esteja bem aberta. E aí é questão de definir como que você vai querer jogar. Ah, vamos deixar os laterais mais soltos, aí a gente encaixa tal lateral. Ah, vamos deixar um lateral mais base, mas aqui fechando uma linha de três, por exemplo, é um lateral mais defensivo e tal. Aí é questão de vendo, mas eu acho que na lateral direita a gente tem bons laterais, bons nomes ali que conseguem competir. O camisa 9 também não se sabe quem será, quem vai ser e quem será. Não se sabe. Quem foi, porque rodou tanta gente. Quem é hoje você também não sabe, quem vai ser menos ainda. Pô, nesse cenário de indefinição, não cabe um jogador como o Endrick? Tem gente que não gosta do Endrick, tem gente que acha que o que a gente faz aqui é puxação de saco e babação de ovo. É uma pena, mas eu não falo para essas pessoas, né? Eu não falo para esse nível rasteiro de compreensão daquilo que é dito e de análise. Eu não tenho tempo nem paciência para desenhar aquilo que eu penso. Quer achar isso, quer, problema seu e vida que segue. Estou pouco me importando para quem pensa desse jeito, para quem tem um raciocínio tão limitado. Eu prefiro dizer o seguinte: o meu papel é analisar. Meu papel, quando falo de seleção brasileira, é ver os nomes disponíveis e entender o que esses nomes podem entregar, se eles são suficientes ou não. E eu acho que são. E são, e a seleção brasileira é uma das melhores do mundo, ainda questão de jogador. A gente vai competir, e tipo assim, quando eu digo, não só os 11 iniciais, toda a convocação. E compara com França, com Espanha, pode comparar com essas seleções aí que, cara, a gente tem jogadores bons também, e até melhores em algumas posições, outras vão ter melhores e tá tudo bem. Tipo, nossa seleção é para competir, para vencer Copa do Mundo, é para competir, estar entre as melhores. Não sei se para um hexacampeonato, porque temos uma distância grande para percorrer e tentar alcançar as seleções que hoje estão no topo. E nisso eu concordo com ele, no sentido que a gente agora não tem nem treinador. As outras seleções já vêm com treinadores, já tem ciclos, jogadores, jeito de jogar que eles já sabem jogar, e a gente nem não sabemos como a seleção vai jogar na próxima convocação, não sabemos qual será o treinador. E enfim, claro que a gente está atrás deles, mas que nós temos recurso humano, os jogadores, para vencê-los, temos. Porque as seleções que são medianas, são de segunda prateleira, hoje encurtaram a distância e conseguem competir com o Brasil. Porque o Brasil ficou parado, porque o Brasil teve trabalhos ruins, porque o Brasil tem uma condução da CBF muito ruim das mãos do Edinaldo, que já jogou 2 anos fora de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Não, eu nem quero entrar e falar mal da CBF aqui, porque senão a gente ficaria um tempão falando. Falar mal do planejamento e tudo mais. Pô, o Tite falou que ia sair da seleção anos atrás, anos. E aí ficou com o interino Ramon Menezes. Aí entrou o Diniz, que era uma situação que é de cucu, para esperar o Ancelotti. Aí entra o Dorival Fix. Pô, olha tudo isso que aconteceu. Todo o planejamento que faltou. Não teve planejamento. E isso não é planejamento, pô. Enfim. Aí dá pra falar um monte, mas vamos focar no assunto. Então não acho que é um passe de mágica. Traz o Ancelotti, traz o Guardiola, traz o Jorge Jesus, traz quem for, convoca os caras e tá resolvido. Não é assim. Não vai ser tão simples. Precisamos de um treinador europeu, mas não podemos achar que, por ser europeu, ele vai fazer milagre em um ano. Já é importante medir bem, equalizar bem as expectativas. E uma preocupação minha, que eu vi, tipo, os próximos adversários que nós temos já não são os adversários mais complicados que a gente teria. Tipo, já passamos Colômbia, já passamos Uruguai, já passamos Argentina. Agora são seleções de níveis inferiores. E aí, depois de terminar as eliminatórias, aí acho que vão ser só amistosos até a Copa, né? Acho não, sei que vão ser só amistosos até a Copa. Aí vai ter que ver muito bem quais amistosos o Brasil vai conseguir fazer para que consiga enfrentar níveis adversários. Eu vejo que a melhor situação é o Brasil enfrentar seleções com níveis altos, né, dos maiores níveis que conseguir, para testar essa equipe, porque senão a gente não vai testar a equipe contra seleções de níveis superiores até da nossa seleção atual, vamos dizer assim. Expectativas com esse técnico estrangeiro que está chegando e parece que é o Jorge Jesus, porque você sabe como é. Perde um jogo ou cai na Copa do Mundo numa oitava ou numa quarta de final, que eu acho que é o caminho do Brasil.
É parar numa oitava ou numa quarta de final de Copa. Tá vendo? Pra que trouxe técnico europeu? Esse é o europeu que vocês queriam? Vocês sabem como funcionam Com certeza, se o Brasil perder, seria desse mesmo jeito, se fosse o Jorge Jesus. as coisas aqui. Vai Uhum. acontecer. O discurso vem. E vem da imprensa também, de parte da imprensa também. Sim. Faz parte. Mas eu acredito em processos. Eu acho que E falta processo. trazer um técnico europeu é o primeiro de muitos passos que o Brasil precisa dar. Eu nem sei se a solução da seleção é trazer um técnico europeu. Não vou entrar nesse ponto aqui, porque já tá fugindo um pouco do assunto. Mas enfim, precisamos de um treinador, né, atualmente. No sentido do caminho de uma reconstrução. Agora, material para isso a gente tem. Tem o Endrick, que é um jovem com muito futuro, com potencial, com personalidade, com capacidade de decidir. Tem o Vinícius Júnior. Olha o que o Vinícius faz ontem, amigo. Vinícius ontem botou a bola embaixo do braço. Cara, e é uma dureza a gente ver as pessoas falando mal do Vinícius, falando... Leonardo Bertozzi, da ESPN, ele postou o lance dele. Vai ver os comentários, cara. Ou, melhor, nem vejo os comentários. Que, cara, ai, é triste, pô, ficar vendo as pessoas falando mal assim, jogador, como se fosse tratando... Se fosse nada, pô, só porque não joga bem na seleção. E eu entendo o carinho que a gente tem pela seleção, que a gente quer ver o cara jogando bem. Mas, pô, é o contrário. Pô, queria esse cara, queria ele jogando assim na seleção, pô, tomara que dê certo. Não ficar falando mal dele porque ele não joga na seleção. É torcer porque ele consiga jogar, entender quais são os processos que tem que chegar até lá, entendeu? Acho que deu 2 arrancadas, o Real Madrid foi lá, virou o jogo, tava levando a vaga, aí a Real Sociedade empatou, o Rodrigo deu assistência. Pô, você tem Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, o Endrick. Não é possível que não tenha qualidade, que não tenha material, que não seja possível fazer mais. É possível fazer mais. Agora, é preciso aproveitar as oportunidades que você tem. E eu acho que o Endrick, para a seleção brasileira, precisa ser enxergado como uma oportunidade. Pô, é um Sim. talento aqui. Ele pode nos ajudar muito. Ele precisa estar inserido no ambiente da seleção brasileira. Porque, vamos lá, a crítica que se fazia a convocações do Igor Jesus no ano passado. Pô, o Igor Jesus, esse cara não vai ter vida longa na seleção. Ele tá vindo agora porque o Botafogo tá voando aí, tá pegando hype aí e tal, junto com o Luiz Henrique. Pô, mas esse cara não vai estar no longo prazo na seleção. Ok, era uma projeção que muitos faziam e eu entendo, né? Não acho absurda. Porque... E meio que aconteceu depois. Mudou o ano, ele parou de ser convocado. E não tô dizendo que é certo esse pensamento. Mas que, pô, se você vai pensar de jeito desse pra um atleta, por que pro Endrick você não pode pensar no futuro e encaixando em vez de só deixando ele de fora? E o Igor Jesus foi bem na seleção, não acho que foi mal. Mas aí de repente para de ser convocado. E, pô, cadê o questões de processo? qualidade técnica, de concorrência da posição, de mercado, uma série de coisas. Agora, o Endrick as pessoas podem enxergar como uma realidade na seleção, não? Eu acho que é diferente, né? Eu acho que a visão sobre o Endrick é de um cara que, pô, esse cara vai estar aí muito tempo na seleção, o cara tá no Real Madrid, pô. O cara vai se desenvolver, o cara vai amadurecer. Né? Como o Vinícius Júnior amadureceu no Real Madrid, desenvolveu fundamentos no Real Madrid, fundamentos que eram deficientes quando ele saiu do Brasil. Como o Rodrigo assombrosamente também se desenvolveu, amadureceu no Real Madrid. É um processo natural pelo qual o Endrick vai passar. E ele passando bem por esse processo, é evidente que ele vai ser um jogador de seleção brasileira. E se você tem essa projeção futura para o Endrick, e hoje o teu setor tem mais lacuna do que preenchimento, tem mais interrogação do que certeza, como é que você vai abrir mão do Endrick? Mas o Dorival abriu mão. Infelizmente, o Endrick mostrou, de novo, com a camisa do Real Madrid, numa semifinal de Copa do Rei, o jogador que ele é e que ele pode vir a ser. E não dá para a seleção brasileira abrir mão de um cara como ele. Eu espero que o próximo técnico, não estou dizendo que tem que ser titular em todos os jogos, titular absoluto, jogar os 90 minutos, o Endrick é intocável, não pode mexer no Endrick, ninguém está dizendo isso, cara. Não. Ninguém está dizendo isso. Agora, eu espero que o próximo técnico da seleção saiba conduzir muito melhor a realidade, a minutagem do Endrick, a presença do Endrick na seleção brasileira do que o antecessor. Porque eu vejo qualidade ali, eu vejo potencial, eu vejo personalidade, eu vejo alguém que pode crescer muito ainda e está no clube certo para isso, que é o Real Madrid. O que você pensa? Acha um exagero tudo isso ou concorda? Deixa nos comentários a sua opinião. Deixa aqui no meu, mas se quiser ir no vídeo dele também pode deixar lá. E eu acho que também tem um pouco de diferença, por exemplo, se o Endrick fosse esse garoto, promessa, tivesse Real Madrid, mas
jogasse pouco, quando jogasse não fizesse nada, não fizesse os gols que ele faz. Aí acho que poderia ter até esse mais pé atrás que as pessoas têm. Mas, pô, ele entra. Bom, ele não entra tanto, mas quando ele entra, ele faz gol. Fez gol na volta, fez gol agora, fez gol em outros jogos. Tipo, não é como se ele não estivesse mostrando nada ainda. Tipo, é só uma promessa, mostrou na base e ainda não mostrou no função. Não, ele já fez gol pela seleção. Já mais de um gol. E tipo assim, aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Não, tipo, seria diferente se ele só fosse esse garoto de 18 anos que ainda não mostrou o que ele veio a ser. Mas ele já mostra aos poucos, já vai mostrando. Então, é diferente. Enfim, é isso. Diga nos comentários o que vocês acharam. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Tamo junto.